Oi, sou Volney Faustini, você está no nosso canal, ou então você deve ser direcionado ao nosso canal no YouTube, para que você participe, porque essa é uma primeira de muitas conversas que nós vamos ter sobre gerações, aí uma pegada, como diz o americano, a um catch, né? A um ardil, que é o seguinte: gerações, nós temos que respeitar a localidade dessas gerações, nós temos que respeitar a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, toda vez que eu estiver falando sobre geração ou gerações, eu estou aproveitando todo um trabalho de pesquisa realizado, no mínimo nos últimos 10 anos, tenho tido a ajuda de muita gente e nós temos uma teoria, um estudo, uma conclusão a respeito das gerações. E nesse sentido, ficar no geral aqui, e nesse sentido realmente nós temos a compartilhar com vocês que realmente nós não devemos usar as denominações americanas nem as descrições que as gerações americanas trazem, porque isso gera confusão e gera um problema de lógica, ou seja, quanto mais você vai encontrar uma incongruência, quanto mais você enfatiza trabalhar nessas premissas que não são as adequadas. E nós estamos nesta iniciativa aqui no nosso canal, por isso que eu chamo você para se inscrever, para curtir. Nós vamos iniciar uma série que vai tratar não só das gerações, mas vai tratar também de disrupção de carreira. Agora, é impossível falar em disrupção de carreira sem que a gente respeite e leve em conta a faixa etária e, ao mesmo tempo, o grupo geracional. Então, tem muito a ver, quando falamos de disrupção de carreira, tem muito a ver com a questão das gerações. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês parte do que a gente tem estudado. Há um acompanhamento que eu faço na literatura. Eu vou compartilhar alguns livros que infelizmente ainda não foram traduzidos. As conversas que a gente tem tido no ambiente, não só do Twitter, não só dos blogs, não só dos artigos, como também aqueles pensadores que percorrem o mundo fazendo palestras e colocando as suas posições, colocando as suas preocupações, os desafios que nós vamos ter para o futuro. Então, me permita me autodenominar um futurista social, até para que a gente possa entender qual é o meu papel junto a esses estudos e com relação a essa preocupação, para eu poder estar compartilhando com vocês e, ao mesmo tempo, aprendendo com vocês. Então, eu quero realmente desafiá-los a estar colocando comentários, a trazer suas perguntas, para realmente para que realmente a gente possa fazer essa discussão. Então, vamos para a nossa conversa de hoje, né? A nossa conversa de hoje tem a ver com geração e disrupção de carreira. Então, para quem não está acostumado, e é importante a gente colocar aqui, né? Nós temos, no cenário brasileiro, na verdade, nós temos 7 gerações, né?
na verdade, 6 gerações, né? Nós temos, além dessas 5, nós temos a modernidade. A modernidade, se a gente pensar em termos de 2021, são pessoas com mais de 94 anos. Tive, assim, uma felicidade muito grande de participar do aniversário de uma tia que é da geração modernidade e que no mês de agosto de 2020 fez 100 anos. Então isso é muito bacana, você acompanhar, você vê que ainda a geração modernidade, que é a geração mais velha, que representa os mais idosos vivos nos dias de hoje, você ainda tem alguns representantes e você pode se relacionar, pelo menos conviver um pouco com eles e realmente reconhecer a bênção que é essa longevidade e como Deus tem abençoado essas pessoas. Pois bem, para efeito do nosso estudo, eu dirijo a essas 5 gerações, né? Começando de baixo para cima, pela geração dos revolucionados, que vai ter, o ano que vem, os seus representantes mais velhos já nonagenários, ou seja, acima de 90 anos. Mas nós temos muitos revolucionados na nossa história. Eu já fiz alguns vídeos explicando quem são os revolucionados. Os revolucionados dominaram a nossa política até a última presidência, né? Você tem Sarney, Fernando Henrique, mesmo Itamar, que já faleceu, Itamar Franco. Você tem o Lula, você tem a Dilma, você tem o Temer. Todos esses fazem parte da geração revolucionados. Então, praticamente todos os nossos presidentes anterior a Bolsonaro, com uma exceção que foi Collor, né, são da geração revolucionários. E se você pegar os grandes jogadores, só para ter uma referência, né, dos tricampeões de futebol, todos da geração revolucionados, ou seja, nasceram antes de 47, você tem os grandes destaques da cultura, da música, das artes, né? Que foram aqueles artistas que nasceram na década de 40. Então, nesse sentido, você tem uma referência legal para entender quem são os revolucionados. Do outro lado, na sequência, nós temos os representantes da geração Bossa Nova, que hoje, chegando em 2021, estão com 55 a 74 anos. Então, esses são os representantes da geração Bossa Nova. O próprio Bolsonaro, o próprio Dória, né? Nós temos outros representantes, o Aécio Neves, nós temos outros representantes na política, o próprio Renan Calheiros, nós temos outros representantes que são Bossa Nova, mas que só agora estão entrando no cenário. E nós temos outras personalidades, Marina Silva, nós temos outras personalidades que são representantes da geração Bossa Nova, né? No lado empresarial, se nós tivermos o representante da geração revolucionados, o próprio Paulo Lemann, o próprio Abílio Diniz, nós estamos já na geração Bossa Nova tendo alguns representantes, no caso, por exemplo, o Roberto Justus, e aí a gente vai ver aqueles que hoje estarão entre 55 e 74 anos, que são os representantes da geração Bossa Nova. Já nos caras pintadas, nós temos aquela turma que está entre 37 e 54 anos. Então você tem como comparativo aí até os presidentes, tanto
do Congresso como do Senado, né? Então, você tem o Rodrigo Maia, você tem o Davi Alcolumbre, você tem alguns destaques que estão chegando na política ou que devem se propor na política para 2022, o caso do Luciano Huck, o caso do próprio Sérgio Moro, que são representantes da geração caras pintadas. Então, cada uma dessas gerações tem características que a gente pode estar trabalhando, mas, por enquanto, nesta fala de hoje, eu estou me atendo à questão da disrupção de carreira. E abaixo dos caras pintadas, nós temos os globalizados, que são aqueles entre 15 e 36 anos. Então, nós temos muita gente se destacando como globalizado, né? No futebol, a gente vê quem é que está firme hoje no futebol, tem menos de 36 anos, então você tem uma referência, né? Neymar, nós temos os outros astros do futebol, nós temos algumas pessoas de destaque na influência digital, como é o caso do Felipe Neto, e nós temos também representantes dessa geração, aqueles que vêm se destacando na televisão, se destacando em oportunidades de trabalho e de vocação, e que hoje, apesar da pouca idade, da precocidade, a gente percebe que eles são destaques, apesar que a história ainda não encerrou. Então, a gente consegue ver nessas pessoas alguns representantes dessa geração. E nós temos a geração emergentes, que são aqueles que nasceram a partir de 2007, que vão ter em 2021 14 anos, e aqueles que nasceram depois de 2007, que vão estar crescendo, colocando. Mas hoje a gente não vai falar tanto de cada uma das gerações no sentido de entender características, mas nós vamos entender, e eu vou buscar colocar para vocês, quais são os desafios para cada uma dessas gerações. Então, por exemplo, no caso dos revolucionados, e pode envolver também modernidade, porque você tem muita gente ativa ainda, com mais de 90 anos. Então, vamos respeitar essa atividade, né? Essa disponibilidade de estar atuando, estar trabalhando, estar, enfim, no nosso envolvimento, no nosso relacionamento, no nosso entorno, porque eles têm o seu valor e a gente deve valorizar aqueles, mesmo aqueles que estão com uma idade já avançada. Então, o desafio maior que a gente está vendo e que nós vamos trabalhar com relação à disrupção de carreira, nós temos o desafio maior para os revolucionados e, eventualmente, os participantes da geração modernidade, aqueles que estão trabalhando compreender as mudanças e oportunidades. Eu acho que esse é o maior desafio. O que está acontecendo no mundo? E aí eu vou antecipar um pouquinho sobre o pós-pandemia, né? Eu acho horrível quando se fala o novo normal, é um termo completamente não apropriado, porque nada vai ser mais normal, né? A única constância será a mudança e a mudança cada vez mais ritmada. Nós estamos, se descortina agora o mundo VUCA, o mundo volátil, o mundo incerto, o mundo complexo, o mundo ambíguo. Então, não tem como a gente deixar de lado, né, como grande desafio para quem está, e também para os de idade menor. Mas aqui a gente está tendo assim, o cuidado de colocar o que realmente é prioridade na sua agenda. É compreender. Importante a gente compreender as mudanças, compreender o nosso mundo, compreender as oportunidades que vêm desse novo mundo
e como a gente pode utilizar os recursos, utilizar os ingredientes que estão à mão, para a gente ainda continuar realizando transformações, a gente continuar realizando aquilo que faz bem para você, ou aquilo que é uma demanda para você, né? No campo das atividades, né, são amplas as possibilidades no apoio, tanto de liderança, como de conselho, como utilizando aquilo que vocês têm de melhor, que é toda essa experiência, toda essa bagagem de todos esses anos já vividos. Agora é óbvio, claro, que se você pegar essa experiência e você conseguir fazer a síntese do que é o mundo de hoje, você tem uma força, você tem uma, vamos chamar assim, utilidade, você tem uma oportunidade de realização muito, muito grande, né? Então, o desafio é preencher o tempo, tanto na família, como no olhar para si mesmo, quer dizer, dependendo da idade, você tem que cuidar da saúde, mas eu não deixaria de lado de incentivá-lo a reinventar-se. Sempre é momento oportuno de uma reinvenção, de um novo envolvimento na sua vida, no seu dia a dia, no desafio pessoal, aquilo que pode te realizar. Então, também é uma oportunidade ao preencher o seu tempo para você se reinventar, né? E a palavra de ordem para os revolucionados e a modernidade é um exercício de compreensão. O que é esse exercício de compreensão? É entender o outro, é entender as pessoas. É muito mais importante para os revolucionados entenderem as pessoas do que entender o mundo, do que entender. Então, quando você vai compreender as mudanças e as oportunidades, sempre se coloque nos sapatos do outro, porque aí você vai compreender melhor o que está acontecendo no mundo e como essas mudanças têm a ver com você. A próxima geração é a Bossa Nova, aqueles que estão com mais de 54, 55 anos, né? Então, qual é o desafio maior? Planejar o futuro próximo enquanto é tempo. Quer dizer, o mais gostoso é que, em função da longevidade, posso dizer para você, de cátedra, eu sou um Bossa Nova lá do período inicial dos Bossa Novas, né? Então tenho muito mais do que 54 anos. Ainda é tempo para você planejar o futuro, até porque tudo indica que a gente vai ter uma vida que vai chegar nos 90 anos. Eu tenho uma mãe que está acima de 90 anos, meu pai quase chegou, de saudosa memória, quase chegou nos 90 anos, então eu tenho tios. Até comentei com vocês, tem uma tia com 100 anos que realizou agora no mês de agosto. Então, para quem é representante da Bossa Nova, tem muita oportunidade ainda para você planejar, para você pensar, para você se preparar para quando você tiver nos seus 70, 70 e tantos, para quando você tiver nos 80, 80 e tantos, e quem sabe até, Deus permitindo, com saúde, obviamente, você ultrapassar os 90. Então a saúde é importante no sentido de você ampliar sua carreira e oportunidade. Então eu tenho visto onde eu moro, tem uma praça bem na frente do nosso prédio, e eu tenho visto o pessoal, mesmo na época da pandemia, correm com máscara, né, fazem exercícios logo cedo, mesmo em dias de inverno, de frio intenso, e eu acho que é importante não correr, de fazer jogging, esse tipo de desafio, mas o sentido de você cuidar da sua saúde, de você se movimentar, de você estar bem, a sua dieta, o seu sono, os seus estresses, escolha os seus estresses,
não escolha estresse muito intensos, porque não é bom para a saúde, você me entende, né? Então, esse é um ponto-chave no desafio. Grandes oportunidades na síntese, né? Então, diferente de experiência e a adaptação, que é o caso dos revolucionados, né? Aqui nós temos tradição e inovação. Então você conhece bem como Bossa Nova, como é o mundo e como foi o mundo. E agora você está olhando para o lado da oportunidade. Como será o mundo, como o mundo vai se transformar, como será a inovação. Então, tem que ficar ligado, tanto para as oportunidades profissionais, como para as oportunidades como empresário, como para as oportunidades de colocação de trabalho, de emprego e de prestação de serviço. Então tem muito a ver com o Bossa Nova, essas grandes oportunidades na síntese que você pode evoluir. Ter sabedoria para aprender, e aí é um item que vai ser muito importante para os caras pintadas, para quem é mais jovem, mas também nessa mistura, nessa mescla entre Bossa Nova e caras pintadas, é importante a gente entender o que é aprender, adaptar-se e dialogar, né? E aqui a palavra de ordem é intergeracional. E depois a gente vai ter outros vídeos, eu vou colocar também indicações, né? Nós vamos fazer cada vídeo numerado de tal maneira. Esse é o zero, esse é o básico, é o inicial para que dê um panorama. Mas a gente vai fazer mais vídeos onde realmente a gente vai falar sobre as gerações, e o Bossa Nova é uma geração ensanduichada. Por quê? Porque ela teve para cima duas gerações muito fortes, a modernidade e os revolucionários, que participaram de uma fase da nossa história muito intensa, que vem desde lá dos anos 60, do regime civil-militar, da ênfase que foi dada, o cerceamento, a falta de liberdade, a democracia ainda não em plena. Então foi um período muito, muito forte para quem era Bossa Nova e viveu isso na sua juventude. Depois nós acompanhamos o Brasil se abrindo, e agora a gente vê os caras pintadas chegando, ocupando espaços, e também os globalizados. Então, hoje, não é que hoje nós estamos ensanduichados, é que realmente essas gerações anteriores à nossa e as gerações que nos sucedem, elas nos demandam mais do que nunca. Não vai acontecer. Não aconteceu com os que são mais velhos. E não deve acontecer com os que são mais novos. Nós temos como prioridade na nossa pauta a questão intergeracional. Por isso que é importante a adaptação, o aprendizado e, obviamente, o diálogo. A próxima geração que a gente vai trabalhar e procurar entender são os caras pintadas, que têm mais de 37 anos, e o desafio maior são as grandes oportunidades. Então você tem que saber, ter sabedoria para escolher, para você estar andando. Você que tem 40 anos, 45, 50 anos, você está meio no fio da navalha. Por quê? Porque você está se dedicando na sua carreira, mas você tem que estar entendendo a questão das perspectivas e da sensibilidade naquilo que você vai estar avaliando e vendo no sentido de mudança. Realmente, você se manter atrelado a uma carreira só, talvez não seja bom no médio prazo. Talvez no curto prazo seja, mas com certeza no médio prazo não. Por quê? Óbvio, por causa das mudanças. Quer dizer, você
cara pintada, você tem condições de realmente trabalhar melhor o seu futuro, mas tem que trabalhar o seu futuro com muita sabedoria, né? Não abandone a sua carreira, porque no curto prazo você vai estar bem, mas lembre-se que no curto para o médio prazo tudo leva a crer que não estará bem. Então, o que você pode fazer hoje para estar enfrentando o amanhã? É um pouco o sentido da fábula da formiga e da cigarra, né? Vamos trabalhar também, porque o inverno, para os caras pintadas, pode estar chegando, né? E aqui tem um trinômio do Toffler, né? Alvin Toffler foi um dos grandes futuristas, um dos grandes visionários no final do século passado, que olhou para frente e falou assim, olha, quem vai ser analfabeto não é quem não sabe ler. Quem vai ser analfabeto ou iliterato, que não consegue ler, que não consegue compreender, que não consegue entender o que está à sua frente, é aquele que não está disponível para aprender, para desaprender e para reaprender. Então a grande tônica é você, cara pintada, cabeça aberta, para aprender coisas novas. Tem que esse negócio de que já tenho diploma, agora tchau, não preciso mais nada, muito pelo contrário, né? Você vai ter que continuar aprendendo, não necessariamente gastando dinheiro, investindo. Obviamente, algumas coisas é importante investir na sua carreira, mas tem um campo extremamente fértil, a custo zero ou a custo marginal, para você desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, novas competências, onde você não vai gastar muito, mas que é importante o tempo. É importante você dedicar o seu tempo, né? Palavra final, comece hoje a pensar seriamente no futuro. Você, cara pintada, é agora, não deixa para amanhã, já começa a pensar no futuro. E a palavra de ordem é antifrágil. Nós vamos ter oportunidade para explicar mais o que é ser antifrágil. O Nassim Taleb, né, o autor do Cisne Negro, um cara muito profundo ao compartilhar uma postura mais adequada ao tempo de hoje. Tem vários livros, né? Skin in the Game, né? A Pele em Jogo, Incerto, e tem um livro muito importante, eu acho que é um dos, fora o Cisne Negro, é um livro realmente que deve ser lido, até se for para começar a ler o Nassim Taleb, eu começaria pelo Antifrágil, mas a gente vai trabalhar nesse assunto. É fácil de explicar, porque você tem o robusto, você tem o frágil e você tem o antifrágil. O antifrágil é aquele que fica melhor quando recebe pancada, quando está debaixo de estresse. O robusto, ele não mexe, ele não se muda quando ele é estressado, porque ele é robusto, né? Agora, o robusto pode quebrar da noite para o dia. Então você vê empresas que são robustas, que hoje que eram robustas e não estão mais no mercado, né? Você tem empresas que são antifrágeis, porque elas se reinventam, porque elas se adaptam. Sempre que tem um estressor, sempre que tem alguma coisa que a experimenta, que a faz se adaptar, ela consegue se adaptar e consegue sobreviver, né? A própria teoria da evolução de adaptação, dos que sobrevivem são aqueles que se adaptam, é um pouco da teoria do antifrágil, que é aquele que consegue se adaptar. Então, essa é a palavra de ordem para os caras pintadas, no caso, ser um antifrágil. Globalizados, aqueles que têm mais de 15 anos. A grande maioria já está em carreira, já está na dedicação, né?
do seu emprego, do seu trabalho, da sua carreira, da sua vocação. Alguns já são empresários. Então, a palavra de ordem para os globalizados: continue estudando para ampliar os seus horizontes, não se acomode nunca, né? O legal para o globalizado, e até para o momento que a gente está vivendo, é que você pode errar à vontade. Aquela famosa frase do Steve Jobs: seja tolo no sentido de que você pode ser ingênuo e você pode errar, né? Escolhendo principalmente os erros que dão conserto, né? Valorize as oportunidades, né? Seja proativo, muito foco naquilo que você deve fazer. Como o mundo é cheio de oportunidades, é cheio de atrativos, tem possibilidade, você tem todo o talento do mundo para fazer A, B, C, D ou E, talvez até o alfabeto inteiro, mas em algumas coisas você tem que ter foco. Então o foco é importante, né? Tenha iniciativa, aproveite essas oportunidades. E a palavra de ordem para os globalizados, que são jovens e que estão crescendo e que vão precisar lidar cada vez mais com essas mudanças e com essas demandas do dia a dia, a palavra de ordem é inteligência emocional. Inteligência emocional. Pois bem, gente, agradeço a sua sequência aí, você ter me acompanhado até o final. Pode trazer perguntas, pode trazer desafios. Nós vamos estar continuamente voltando aqui ao nosso canal para trazer para vocês essas conclusões desse estudo da disrupção de carreira e das gerações e como você deve usar esse autoconhecimento e esses desafios para você ter maior sucesso na sua vida, na sua vocação, na sua carreira. Obrigado, não esqueça de fazer a sua inscrição, obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês. Um abraço.